Fala aí, guys, como é que vocês estão? Brother Whisper aqui mais uma vez. E como vocês viram aí na thumb e como eu falei no último vídeo, a gente vai falar aqui do nosso kitzinho, nosso kit chinesão, a pura sucata oriental, mas muito funcional. Então vamos lá pro assunto. Eu acredito que o maior problema de vocês que assistem aqui o canal, e eu garanto que da maioria das pessoas que vivem no Brasil, é dinheiro. E a gente que gosta de joguinhos eletrônicos fica mais complicado ainda. Porque é simplesmente inviável, irmão. É simplesmente inviável. Você vai comprar um console, é caro que só desgraça. Você vai comprar um jogo, é caro que só desgraça. Você vai comprar um PC, é caro que só desgraça. E pra mim, pai de família, 2 meninos pra criar, meu amigo, é quase impossível. Mas pesquisando muito e vendo muitas coisas na internet, eu consegui chegar num custo-benefício interessante. E aí que entra a galera da China. Eu sei que existe uma galera bem dividida com relação ao kit Xeon e a um processador da AMD, por exemplo, que tem muito processador agora que está com um custo bem baixo. Os processadores da AMD, eles aceitam um upgrade melhor, bem melhor que o Xeon, de fato, né, por causa da placa-mãe e tudo mais. Mas existem placas que não ficam muito atrás não, mano. Tem placa de kit Xeon aí que aceita DDR4 convencional, não precisa ser DDR, memória de servidor e tudo mais. Então te dá uma margem para fazer muita coisa, que é o nosso caso aqui. Então eu vou mostrar para vocês a cara do nosso PCzinho aqui e a gente vai falar de valores. Bom, guys, eu falei que eu ia mostrar para vocês. Esse aqui é o PCzinho. Aí tá só bagunça aqui, não repara não. Mas o interessante é esse cara aqui, tá? Esse aqui é um kit Xeon, tá? É um Xeon 2640 V4, tá? Ele, todo China, todo chinesão, puro chinês, um chinesão, sabe? Chinês. Então, é um Xeon 2640 V4. A gente tem uma RX 550 dentro dele ali, uma RXzinha 550, 4 GB, 16 GB de RAM, a placa-mãe junto com o kit, China demais, uma fonte de 500 watts da Fortrek, a Crusader, só para tocar o kit. Aí tem um SSD de 256 e o resto das coisas que tem ali, tem um HD velho de 1 TB que eu tinha jogado aqui em casa, tem um SSD de 120 GB que eu tinha jogado aqui em casa também, o resto é tudo sucata que eu tinha aqui em casa. O gabinete é um Mancer, é um Kevlar, tá? Eu paguei até barato nele e eu vou falar pra vocês, tá cheio de poeira porque tá só o bagaço aqui, mas é um puta gabinete, cara, é um puta gabinete. Confia que ele vale a pena. A circulação de ar dele é da hora demais. Monitorzinho, peba vagabundo, microfonezinho da China, mousepad. Esse mousepad, cara, ele é da hora. Eu paguei muito barato nele. A marca dele, assim, mano, parece cocô, né? Mas o mousepad tem uma qualidade da hora, mano. Ele tem uma qualidade muito da hora, mano. Ele é fofinho. Ele tem LED, ele pisca. Mouse sem fio, chinês, 15 conto. Eu tenho esse teclado aqui, que é da Vinic, eu paguei 40 conto. Se eu não me engano é chocolate o modelo dele, sei lá como é que é o nome do modelo dele. Ele é só branquinho assim, aí dá pra apagar o LED dele. Aí eu tenho esse teclado mecânico aqui que eu tô mexendo nele. O bagulho é o seguinte, esse teclado mecânico aqui, um brother meu, ele ia jogar fora. Porque tem um monte de tecla que tá zoada, switch tá zoada, e ele é soldado. Aí eu consegui fazer ele funcionar, só que tem, tipo, eu tirei umas teclas aqui que não usa, a tecla do Windows não funciona, mas já dá pra usar, já dá pra jogar, ele tem um LED da hora, depois eu vou ligar e mostrar ele pra vocês. Mas basicamente é isso aí. Eu vou falar pra vocês quanto é que custou, mais ou menos, o gabinete aqui pra montar, tá? O resto das paradas aqui eu fui comprando depois. Vai fazer mais ou menos 1 ano que eu tô com ele já. Eu tô há muito tempo sem postar vídeo. Eu vi agora que eu tô há muito tempo sem postar vídeo. Mas é isso aí, guys. Tem umas paradas aqui em cima. Tem uns fonezinhos da China de 15 conto também que eu comprei. Já tá tudo estourado, já não funciona direito mais. Esse tablet aqui tem um rolê da hora aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ele é uma tela que fica passando as especificações da máquina, temperatura, FPS e essas paradas tudo aí. Mas eu vou explicar melhorzinho pra vocês aí como é que tá a situação.
Bom, vocês viram aí, é um PCzinho modesto e tudo mais, mas agora vamos ao que interessa. Então vamos lá, agora eu não sei como é que tá para comprar peça da China e tudo mais, mas se eu fosse comprar da China, mais ou menos, não todas as peças, tá? O kit, né, e o resto das coisas eu compraria aqui no Brasil, provavelmente a RX 550 também compraria na China, mais em conta. Mas vamos aos valores aqui. O kitzinho, a placa-mãe, o Xeon 2640V4, 16 GB de RAM, está saindo exatamente por R$ 250,60, tá? É uma placa-mãe da Kiida. Eu não vi muita gente falar sobre essa placa aqui, mas, cara, particularmente eu tô gostando dela. Ela é toda branca, tá? E pra mim, até agora, não deu problema nenhum. Lá, né, tirando uma ressalva aí que uma das memórias RAM tem uma folguinha, né? Então, às vezes eu bato sem querer na mesa ou alguma coisa assim, a máquina trava, irmão. A máquina trava. Mas é aquele negócio, né? É uma placa, tipo, o frame é novo, mas os componentes nem sempre todos são novos, né? Então, esse é o problema da placa chinesa. A nossa fonte é uma fonte da Fortrek 500 watts, é uma Crusader. Eu comprei aqui no Brasil mesmo e saiu por R$ 139,00. O cooler pro Xeon, o 2640V4, ele não esquenta tanto, ele tem 90 watts, tá, de TDP. Então eu comprei um cooler que dissipa até 120 watts. Então esse cooler saiu para mim na época por 90 pila. E eu vou falar para vocês, ele deixa o Xeonzão friozinho. A RX 550 eu comprei numa promoção aqui no Brasil e pra mim saiu por ser por R$320, né? Saiu, 320. Foi final do ano retrasado. Então saiu bem em conta pra mim. Aí o meu HDzinho NVMe de 256 GB saiu por exatamente R$139, tá? Ele é uma marca meio vagabunda aí, mas tá fazendo o que tem que fazer. E o nosso gabinete, né, que é um Mancer Kevlar, ele é bonitinho, eu achei ele bonitinho. O fluxo de vento dele é muito bom, ele já vem com 3 coolers na frente de 120 milímetros. E eu nem precisei instalar mais nada não. Se eu for instalar mais algum cooler aqui, é só pra bonito mesmo, botar RGB e tal, e olha lá. Ele não precisa, dissipação de calor desse gabinete aqui é excelente. E ele me custou R$170. Aí eu tive um desconto, foi para 149, né? Eu tive um desconto lá que, se eu não me engano, eu usei a cuponomia. E teve um desconto de R$140 a cuponomia. Ó, conversa com nós aí, pô. Tô fazendo mó jabazão pra vocês aí, né? O que custa? Então, toda essa brincadeira totalizou R$1.109,60. Foi barato? Não. Mas, em compensação, se você for numa loja comprar um notebook, você vai nas Casas Bahia e tenta comprar um notebook, ou tenta comprar um computador que vai vir com i3 ou com i5 de terceira geração, que é uma carroça cachorro demais, sem placa de vídeo, vai vir com 8 GB de RAM no máximo, tá? E se vier um NVMe, porque às vezes não vem um SSDzinho assim vagabundo de 256 ou 120 GB, e você vai pagar R$2.500. Mano, eu não tô brincando não. Eu fiz uma pesquisa mais ou menos aí e tá por baixo é isso aí, cara. 2.000 conto, um PCzinho fuleiro. E se você tiver muita paciência, você pode montar peça por peça. Aí você pega um AMDzão aí, né, mais antigo, pega uma placa aí decente, né, que aceite. Aí pega a quantidade de memória que você quer. Vai fazer mais ou menos o que eu fiz. Só que eu gastei 1.100 conto. Talvez você gaste 1.500, 1.600 por aí. E é isso aí, cara. A minha experiência com o kit Xeon, tirando o fato de que essa placa veio com a folguinha na memória, mas isso aí dá pra resolver muito fácil. Eu que sou muito vagabundo e não resolvo. Se eu botar um pinguinho de cola ali onde fica a trava da memória, um pinguinho de cola quente, pode ser cor preta, por exemplo, pra ficar legalzinho, ou cor amarela pra combinar com o slot, mano, resolve o problema já, tá? Tirando esse probleminha, cara, o desempenho é maravilhoso. Foi uma das melhores coisas que eu fiz da minha vida, foi comprar um kitzinho, tá? Com esse air cooler, tá? Pra resfriar ele, mano, é incrível. Ele não esquenta, funciona bem, não trava. Mano, é inexplicável. Pra quem tinha um notebook velho com i3 de terceira geração, que tinha uma Intel HD 4000 integrada e ainda conseguia jogar, mano, eu tô no céu, eu tô simplesmente no céu. RX 550, tá? É uma parada bem polêmica aí com a galera, mas pra mim,
ela tá excelente, tá? Tô jogando Red Dead Redemption 2 e eu tô jogando bem, sem problema nenhum, mas é aquele negócio assim, ó, o que você quer? Você quer jogar ou você quer ver o FPS subir, entendeu? Porque tem uns caras que falam assim, a RX 550 não presta porque ela roda os jogos a 30 FPS e ele tá lá jogando na TV dele com um Play 4 jogando o jogo a 30 FPS. Não reclama, irmão, esse que é o problema, tá ligado? Eu queria muito jogar, independente da quantidade de FPS. Mano, pegou 30 frames, pra mim tá excelente. Já dá pra jogar, dá pra eu passar horas e horas jogando tranquilamente. Red Dead Redemption 2, 35 FPS no médio, tá? Com o FSR ativado, FSR 2.0, se eu não me engano. Mano, tô jogando bem, tô jogando tranquilo demais. Cyberpunk com FSR ativado também, eu consigo jogar tranquilamente a 30 frames sem drop, tá? O Red Dead Redemption também, sem drop. Então, no geral, mano, o kitzinho tá me proporcionando jogatinas muito deliciosas, cara. E eu digo pra vocês, eu tô há um ano usando, não tive problema nenhum. Eu garanto pra vocês que compensa, cara. Em um ano, essa máquina já se pagou, mano. Tanto que eu já usei ela já se pagou. Eu quase não desligo. Eu praticamente não desligo. Esse computador ele só desliga quando a energia cai e ele desliga, né? Porque acabou a energia. Mas assim que a energia volta, eu já ligo ele de novo e ele fica rodando aqui. Por mais que eu não faça nada nele, ele continua funcionando. Então ele tá há um ano rodando sem problema e eu garanto para vocês que ainda vai rodar muito mais. E eu consigo aumentar a quantidade de memória, eu ainda tenho 2 slots livres. Então se eu quiser colocar 32 GB de RAM aqui, eu consigo. Ele é um processador de 10 núcleos e 20 threads, tá? De 2.4 GHz de frequência. Então ele toca muito jogo tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Ele me entrega um desempenho ali muito próximo a um i3 da nova geração, ou um i7 de sexta ou sétima geração, alguma coisa assim, eu não lembro, eu vi num site ali, agora eu não lembro mais. Se eu estiver falando besteira aí, alguém pode me corrigir nos comentários aí, que eu vou agradecer muito. Mas no geral, mano, eu tô muito feliz, tô muito contente. Depois eu vou mostrar pra vocês o que eu faço com esse tablet velho que eu tenho aqui. E vou mostrar o teclado também funcionando. Mano, o teclado mecânico é da hora pra caralho. Eu tinha usado uma vez só o teclado mecânico, mas nunca tive um teclado mecânico. E, mano, é muito bom. Só que eu tive que mexer nas suítes, né? Eu tive que mexer com solda e tal, e é paia. Mas é isso aí, valeu, muito obrigado pela presença de vocês. Agora todos os vídeos e todas as gameplays e etc vão ser feitas pelo Zionzão aqui. O meu notebook da Asus lá, o i3 de terceira geração, ele morreu, morte súbita mesmo, não teve o que fazer. Tá a 7 palmos embaixo da terra agora. E ele me deixou um pouco na mão, porque o que eu fazia, né, pedia uma máquina ruim para eu poder testar os jogos e ver até quantos FPS vão. Mas eu consigo fazer com o Xeon a mesma coisa, só que ele vai dar bastante FPS, né? Vai ser um pouco enganoso, eu acho, para vocês verem a real dele rodando e a real tipo daquele PC velho rodando. Aquele PC velho pegava 15 FPS, 3 FPS, né? 20 FPS. Eu conseguia subir para 30 em alguns casos, então o Zionzão, mano, o FPS vai subir um monte a hora que eu fizer isso aqui, mas eu consigo fazer e para vocês talvez ainda ajude muita coisa. Por mais que tenha aí plataformas como o Cloud da Microsoft e etc, o low spec nunca acaba, tá ligado? Então valeu pela presença de vocês, deixa aquele like, se inscreve no canal, um comentário, todo mundo tá ligado que eu respondo todos os comentários. Eu tento ao máximo responder todos os comentários. Então é isso aí, valeu. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Falou!